E aí, galera do terceirão, beleza, turma? Bom, vamos lá para mais uma aula. Hoje nós vamos falar sobre a aula 11 e 12. E finalmente a gente vai encerrar nosso livro 1. Galera, a aula 11 e 12 são as reformas religiosas que aconteceram pós período feudal. Seguinte, turma, vamos pensar. A Igreja Católica, ela reinou sobre o período feudal inteiro. Ela esteve completamente absoluta, ela era a detentora dos conhecimentos, ela que fazia, mandava e desmandava na Europa feudal, ela era proprietária de terras, então ela gozava de um prestígio perante a sociedade, perante aos nobres, muito grande. Isso vai perdurar todo o período feudal. A partir do momento que nós temos o desenvolvimento do comércio, o desenvolvimento urbano e posteriormente o renascimento cultural, a igreja ela vai acabar perdendo um pouco dessa sua credibilidade, principalmente por algumas práticas consideradas um tanto quanto contestáveis, principalmente por quem criou os movimentos reformistas, protestantes. Beleza? A reforma religiosa, ela vai simbolizar, ela vai significar uma ruptura dentro da igreja. Então a gente não vai ter uma outra religião com novos conceitos. Mas ela vai significar uma quebra de paradigmas, uma ruptura em alguns conceitos da igreja que eram considerados injustos, que não eram valorizados, ou que não se fazia sentido e que não acompanhava as mudanças que a sociedade vinha sofrendo. Elas chamam como uma base, a gente vai ver 3 reformas religiosas. A base delas, elas buscavam negar a autoridade papal, ou seja, a autoridade do Papa. Eles não viam o Papa como a principal figura. E, consequentemente, se eles não gostavam da autoridade do Papa, eles não aceitavam a sua interpretação da Bíblia, a sua interpretação do cristianismo. E isso, obviamente, vai mudar. E isso vai trazer mudanças sociais na Europa. Uma das justificativas para esses movimentos reformistas, esses movimentos protestantes na Europa, contrário à Igreja Católica, se dá porque muitos deles viam a igreja, na verdade, como um balcão de negócios. O que significa isso? A igreja ela virou um comércio. Ela vendia cargos religiosos e funções religiosas. Ela vendia relíquias e ela vendia, turma, algo chamado de indulgências. As indulgências eram uma espécie de um perdão. Por exemplo, você pecava e aí você recebia uma indulgência, você pagava por uma indulgência. E o que significava isso? Era o seu perdão para você entrar aos céus. Era um documento dado pela igreja. Então, se você pagasse por isso, você era perdoado. A justificativa da igreja é que, na verdade, a indulgência ela servia para diminuir o tempo da pessoa no purgatório. Mas percebam como que era feito um negócio em cima da religiosidade das pessoas. E um negócio não muito bacana por parte da igreja fazer isso. Bom, turma, nós teremos, como eu disse no começo da aula, 3 movimentos protestantes na Europa. Vou começar falando pelo movimento de Martinho Lutero. Ele ocorreu na Alemanha inicialmente. E o que se baseava isso? Primeiro, quem que era Lutero? Martinho Lutero, ele era um monge e teólogo. Ele foi professor de uma universidade na Alemanha. E professor de teologia, tá? E ele criticava, basicamente, a venda de indulgências da igreja. Para ele era um absurdo a igreja vender o perdão. Quando ele acreditava, na verdade, que a igreja, aliás, que a salvação que a igreja vendia através das indulgências era atingida única e exclusivamente através da fé. Ou seja, você não iria atingir o perdão, a salvação eterna com atos de caridade ou com qualquer prática aqui. A única coisa que te faria realmente ser salvo, chegar aos céus, era somente a fé. Se você tivesse fé, você seria perdoado, independente do seu comportamento na terra. Entenderam? Em 1517 foi que teve início o seu movimento reformista.
ele teve diversos atritos com o Papa do período, que era o Leão X, ou X. E aí, com uma forma de protestar do Martinho Lutero, foi que ele escreveu as suas 95 teses. E ele pregou isso bem na porta da igreja. Ou seja, como uma forma de, até mesmo de provocar a igreja, de mostrar a sua ideia, de mostrar o seu pensamento. Após 3 anos que ele lançou as suas 95 teses, a igreja ela exigiu uma retratação do Lutero através de uma bula papal, um documento expedido pelo Papa, pedindo para que Lutero ele se redimisse, pedisse perdão por em torno de 40 teses que ele escreveu. Qual foi a reação de Lutero a essa bula papal? Ele a rasgou em praça pública. Ou seja, ele afrontou a Igreja Católica. Ele afrontou o Papa. Ele não quis dar ouvidos ao que a Igreja pedia a ele. Só que vamos pensar, é até estranho um cara sozinho poder confrontar a Igreja dessa forma. Significa que ele não tinha o apoio de ninguém? Pelo contrário, ele tinha. O Martinho Lutero, ele teve o apoio da nobreza alemã. Por quê? O Lutero, ele falou o que para a nobreza? Olha, vocês não vão precisar ter a autoridade do Papa. Se vocês seguirem a minha ideia, o meu conceito, o que eu estou pregando, vocês serão livres. Isso significava o quê, turma? Lembra que eu expliquei que a igreja era proprietária de terras? A partir do momento que a nobreza alemã não seguisse mais os preceitos da Igreja Católica, as ideias da Igreja Católica, a igreja não poderia mais ser dona de terras na Alemanha. E ela não sendo dona de terra na Alemanha, essas terras iriam para esses nobres. E a partir desse momento a nobreza começou a apoiar as ideias de Lutero. E essas ideias protestantes de Lutero começaram a se disseminar pela Europa. Para a gente fechar esse primeiro movimento reformista, quais eram as principais ideias da igreja de Lutero? Como eu disse no começo, a salvação através da fé, não pelas boas ações, mas sim pela fé. Ele rejeitava 3 práticas comuns na Igreja Católica, que era o celibato, a confissão e o culto a imagens. Ele era contrário você cultuar imagens, figuras representativas, certo? Ele defendia a livre interpretação da Bíblia. O que significa isso? Todo mundo teria acesso aos textos da Bíblia. Enquanto a igreja falava que somente ela seria traduzida em um único idioma, em uma única língua, e somente a igreja poderia traduzi-la e espalhar os seus ideais, ele acreditava que a Bíblia deveria ser disseminada em todas as línguas, em todos os idiomas, e a população, cada um poderia entendê-la da maneira com que ele quisesse. Cada um teria a sua livre interpretação. E ele acreditava que não seria necessário a existência de um padre que intermediasse a sua fé com Deus. Pelo contrário, ele acreditava que você poderia receber a sua fé diretamente de Deus, não precisaria de um intermediário. Fora que também ele acreditava que não seriam padres os necessários a fazerem missas. As pessoas responsáveis pelo culto religioso poderiam ser pastores. Beleza? Bom, além da parte da reforma de Lutero, nós temos uma segunda que é chamada de calvinismo, que é do João Calvino. Ele vivia na França, só que a sua reforma ela aconteceu, para ser mais exato, em Genebra, na França. Na Suíça. Ele saiu da França e foi para a Suíça. O que aconteceu? O João Calvino, ele se converteu às ideias de Lutero. Ele passou a apoiar as ideias de Lutero. Começou a ver sentido nelas e gostou do que leu sobre. Só que qual que era o grande problema? A França, onde ele vivia, era extremamente católica. Apoiava extremamente a Igreja Católica. Logo, ele começou a ser perseguido pela Igreja. Para não ser morto, para não sofrer nenhum dano, o que ele decidiu? Se exilar na Suíça, mais exatamente em Genebra.
E lá ele foi muito bem aceito, pois as ideias luteranas já haviam chegado naquela região. Então, diferente de como ele era tratado na França, na Suíça ele foi bem recebido, ele foi aceito. A partir desse momento, ele começou a criar naquela região um modelo que regularia a vida das pessoas, fosse ela no âmbito político e fosse ela no âmbito social. Ele criou uma disciplina na sociedade. Ele passou a ser rigoroso. Ele controlava desde o vestuário das pessoas até mesmo, inclusive, a vida sexual delas. E ele exigia das pessoas também um comparecimento à igreja. Só que isso, dentro da sociedade, foi muito bem aceito. Por quê? Eles começaram a prosperar, começaram a viver bem. Então, a disciplina de João Calvino foi muito bem aceita. Qual foi uma prática adotada por João Calvino também que eles gostaram muito naquela região? Ele não condenava o lucro. Lembra que logo lá no começo eu expliquei para vocês que a igreja tinha uma prática da condenação do lucro, achar isso um pecado? João Calvino não. João Calvino, ele chegava para os comerciantes locais e falava que não tinha problema eles lucrar, eles fazerem dinheiro. Logo eles começaram a adorar as ideias de Calvino. E o João Calvino, ele tinha uma outra ideia, chamada de predestinação. O que significa isso, turma? Que não importa o que você faça aqui, o seu destino já está traçado, independente das suas ações, sendo positivas ou não. Ou seja, quando você veio para a Terra, você teve a sua vida gerada, já estava definido se você seria salvo ou não. Então não importa se você é uma boa pessoa aqui ou não. Você está à sorte. Você não sabe o que será de você após a morte. Então ele acreditava que todos nós já estávamos predestinados, ou à salvação eterna ou não, independente das suas práticas aqui na Terra. Beleza? Bom, galera, e o terceiro movimento, eu acho o mais exótico desses três, que é o anglicanismo. O movimento anglicano ele foi feito pelo Henrique VIII da Inglaterra, rei da Inglaterra, e o motivo que o levou a fazer isso foi um tanto quanto cômico, se assim a gente pode dizer. O Henrique VIII, ele em 1527, ele solicitou ao Papa do período Clemente VII a anulação do seu casamento com a Catarina de Aragão. Mas por que um rei queria que o seu casamento fosse anulado? Simples, porque ele queria casar com uma outra mulher. Ana Bolena era a paixão de Henrique. Só que naquela época, divórcio não era igual hoje. Você consegue facilmente. Você precisaria da aprovação da igreja. Então, Henrique VIII pediu à igreja a anulação do seu casamento com a Catarina de Aragão para que ele pudesse se casar com a Ana. O Vaticano, a igreja, recusou. Roma, a igreja romana, ela recusa a ideia de Henrique, não aceita a anulação do seu casamento. A partir desse momento, Henrique VIII ele rompe as relações com a igreja católica. E ele decide, ele próprio, com o auxílio do parlamento inglês, fundar a sua igreja, a igreja anglicana. O que vai significar a fundação dessa igreja? O fortalecimento da monarquia. Por que isso, turma? Ele expulsa e ele tira do território inglês todos os mosteiros, tudo que fosse relacionado à igreja católica. É retirado do território da Inglaterra. A partir desse momento, nós temos de várias terras largadas, deixadas de lado. Quem vai tomar conta dessas terras? A monarquia. E quem vai governar essa igreja nova? A monarquia inglesa. Logo, a monarquia, a partir do momento que ela cria ela funda essa nova religião anglicana, ela não tem mais estrutura, não tem mais concorrentes de terras, então ela toma as terras da igreja católica e é ela que vai comandar essa nova religião. Então você tem um fortalecimento muito grande da monarquia inglesa. E de novo, por um motivo
que hoje para nós é muito bobo, né? Que é um divórcio, uma separação. Como a igreja não autorizou, o Henrique VIII simplesmente foi lá e fundou uma outra igreja. Só que agora vamos pensar, turma. Acabei de falar de 3 movimentos lutando contra algumas ideias da igreja. Ela não vai fazer nada contra isso? Ela não vai se manifestar? Vai. A igreja, ela vai fazer a reforma católica, ou também conhecida como contra-reforma. Qual que era a intenção da igreja ao fazer a contra-reforma? Primeiro, combater essa onda de movimentos protestantes. Isso tudo que eu falei para vocês aconteceu no mesmo século, turma, no século XVI. Então foram 3 movimentos que aconteceram de uma vez contra a igreja. Então a contra-reforma ela tinha como conceito, como preceito, lutar contra o protestantismo e de alguma forma tentar acompanhar essas mudanças que estavam acontecendo na sociedade. Como eu disse para vocês, os renascimentos comercial, urbano, cultural. Então ela precisava acompanhar isso. Ela não podia, a sociedade não podia estar em movimento e a igreja ficar parada. Muito pelo contrário, ela necessitava de acompanhar isso. Então aconteceu algo chamado de Concílio de Trento, que durou de 1545 a 1563, que fez algumas mudanças. Quais são as primeiras características? O latim ainda continuava como a língua oficial da igreja, o poder papal continuaria sendo o mais forte, o celibato estava mantido, a igreja em nenhum momento cogitou tirá-lo dos seus conceitos, só que a partir de agora nós temos a proibição da venda de indulgências. A maior crítica do movimento de Martinho Lutero, a igreja retira ele das suas ideias. Ou seja, significa que agora ninguém mais vai comprar o seu perdão. Só que a igreja, turma, ela vai fazer o quê? Ela vai restabelecer algo que tinha sido abandonado há algumas décadas, um tempo atrás. Ela vai restabelecer o Tribunal do Santo Ofício, a Inquisição. Está reestabelecido pela Igreja Católica. O que era a Inquisição, galera? Vamos relembrar. Inquisição era um tribunal formado pela Igreja que perseguia toda e qualquer prática, ou toda e qualquer pessoa que fosse ou propagasse alguma ideia que eles considerassem contra a Igreja Católica. Fossem as pessoas queimadas, enforcadas, perseguidas, o que quer que seja. Ou seja, nós temos a Inquisição novamente. Ou seja, a Igreja Paz e Amor não vai existir, muito pelo contrário. A gente terá um tribunal novamente que vai perseguir quem fosse contrário a ela. E nós temos a fundação das Companhias de Jesus. Vamos só trazer um pouquinho para a história do Brasil. Quem foram os responsáveis por catequizar os índios? A Companhia de Jesus, quando os portugueses chegaram aqui. Elas foram fundadas em 1534. Com qual objetivo? Serem missionários que levariam a todo mundo as ideias cristãs, as ideias da Igreja Católica. Vamos lembrar, nesse período, 1500, a gente já tem as navegações ocorrendo no mundo todo. Em 1534, nós já tivemos a expedição aqui no nosso território. Então, isso está acontecendo. Então, a igreja já tem noção que outros lugares estão sendo descobertos, né? Estão sendo tomados, em especial nesse período, principalmente por Portugal e pela Espanha. Então, nós temos a igreja, na sua contra-reforma, funda 2 estruturas. A Companhia de Jesus e coloca novamente em questão a Santa Inquisição. Beleza, turma? Acho que da aula 11 e 12 é isso que eu tenho para falar para vocês. Espero que tenham entendido. Qualquer dúvida, vocês sabem como me achar. Junto do link do vídeo vai estar os slides dessa aula também. Beleza? Qualquer coisa é só me falar. E não esqueçam, TM e TC da aula 11 e 12. Tá bom, terceirão? Grande abraço. Tchau.